Infiltração da coluna ou bloqueio da coluna. Esse é um procedimento que muitos profissionais fazem, não é só o neurocirurgião. Anestesiologistas que tratam dor também faz, ortopedistas, outros locais além da coluna também podem ser submetidos à infiltração. E a gente às vezes fala para o paciente, então vamos fazer uma infiltração. E fica aquela dúvida para o paciente, para que esse tratamento, como que vai funcionar esse tratamento no corpo dele, quanto tempo dura, várias perguntas ficam. E por se tratar de um tratamento de menor invasão, um tratamento mais rápido, às vezes nós, profissionais da saúde, não detalhamos especificamente o que nós fazemos com essa infiltração, quais substâncias utilizamos, quanto tempo espera-se a melhora com esse tratamento, para que estamos fazendo esse tratamento e os riscos que o paciente se submete ao fazer esse tratamento. Então fica nesse vídeo que nós vamos falar tudo sobre infiltração e bloqueio da coluna lombar. A infiltração da coluna, ela tem diversas indicações. No meu caso, eu sempre indico a infiltração, principalmente naquele paciente que eu tenho alguma dúvida. Então não é incomum da indicação da infiltração ser um teste terapêutico. O que significa isso? Bem, imagina que você tem um problema de uma dor na sua coluna lombar, nós vamos lá e vemos a sua ressonância e tem diversas alterações. Tem o disco intervertebral doente, tem artrose da articulação, tem inchaço dos ligamentos posteriores e, na verdade, o que você quer é só o tratamento da sua dor. Você não está querendo ali que a gente deixe sua coluna bonita no exame. Você gostaria de viver melhor e sem dor. E aí surge a grande dúvida. Será que se eu fizer um tratamento para o disco doente o paciente vai melhorar? Será que se eu fizer um tratamento voltado para a articulação o paciente vai melhorar? Ou voltado para aquele edema de ligamento, será que o paciente vai melhorar? E a forma de nós respondermos essa pergunta, às vezes é através de uma infiltração. Então o que significa a infiltração? Bem, a infiltração é um tratamento mais voltado para a parte posterior da coluna vertebral, que é essa região de trás aqui. É nessa região que nós fazemos o que chamamos de infiltração facetária, infiltração articular facetária. Essa parte nós temos uma articulação que movimenta e essa articulação tem uma cartilagem que faz esse deslizar mais fluido. Com o passar do tempo, alguns pacientes desenvolvem o que chamamos de artrose da articulação facetária. Em termos mais simples, é como se essa articulação que tem essa cartilagem sofresse uma degeneração, um desgaste dessa cartilagem e começasse a ter um atrito osso com osso. E isso faz um processo inflamatório e geraria dor. Quando nós indicamos a infiltração, nós colocamos uma substância aqui para fazer um efeito desinflamatório, anti-inflamatório. E essa substância vai fazer com que melhore a situação inflamatória dessa articulação e melhore a dor. Claro, às vezes nós colocamos essa substância, ela também vai ter um efeito em locais além dessa região. A exemplo, teria um efeito anti-inflamatório no ligamento que está sofrendo inchaço, às vezes teria um efeito anti-inflamatório inclusive sistêmico, o corpo todo. Então, às vezes nós fazemos uma infiltração na coluna lombar do paciente, era um paciente que estava com dor na coluna lombar, parte desse medicamento cai na circulação e melhora uma dor que ele tinha no joelho, no tornozelo, que não tem nada a ver com a coluna, porque parte desse anti-inflamatório é dispersado no corpo. A infiltração mais comum que nós indicamos é uma infiltração que tem um medicamento que é analgésico e anestésico, que é exemplo a ropivacaína, e um medicamento anti-inflamatório, que exemplo é um corticoide, a betametasona. Então, quando colocamos esse medicamento na região ali, com o efeito anestésico, a gente evita do paciente ter uma dor intensa no dia da aplicação. E o efeito anti-inflamatório, que é aquele que vem pelo corticoide, ele vai começar lá pelo terceiro dia e tende a permanecer no corpo por 30 dias, que é o caso da betametasona, que é um corticoide de depósito, tem efeito por 30 dias. A maioria dos pacientes vão se beneficiar por mais de 30 dias, eles vão ter um benefício por em torno de 3 meses, que é o tempo que esse local que estava inflamado demora a voltar a se inflamar novamente depois desse uso do anti-inflamatório.
Então, em vias gerais, a indicação principal da infiltração da articulação facetária é para a artrose da articulação. A duração desse tratamento geralmente é em torno de 3 meses e a informação que nos dá é que o problema maior desse paciente está na articulação, é a artrose que é o causador da dor. Então, alguns pacientes que se submetem à infiltração da coluna lombar, eles vão nos dar a informação se ele teria ou não um benefício talvez de fazer uma risotomia, que é outro tipo de tratamento, também utilizando agulhas, mas não é introduzido medicamentos. A gente vai discutir sobre esse tratamento em outro vídeo. Então, feita a infiltração, o paciente melhorou, o próximo passo seria pensar em um tratamento mais duradouro, exemplo, risotomia. E vamos dizer que eu faço a infiltração na sua coluna e você não melhora, você continua com uma dor importante e, devido a isso, a gente tem que tomar uma conduta a partir dali. Isso pode acontecer do paciente não melhorar. Quando o paciente não melhora, a gente prossegue na investigação. O paciente pode ter lá no exame de ressonância uma alteração na articulação, achar que a dor vem dali, mas não é. Às vezes a dor tem um componente muito mecânico que a gente fala. A exemplo, o paciente tem um disco muito degenerado e isso faz com que ele tenha uma sobrecarga mecânica, uma angulação da coluna que sobrecarrega a parte ligamentar posterior e com a infiltração ele não vai ter grande benefício. Isso faz com que nós não indicássemos um tratamento que possa trazer um problema muito maior para ele e que não seria efetivo. Nós temos uma informação preciosa de qual seria o benefício de cada tratamento. Porém, há outros tipos de infiltração. Temos infiltrações que não são voltadas para essa articulação. A exemplo, que chamamos de infiltração foraminal. Qual a diferença da infiltração foraminal para a facetária? A facetária, nós colocamos o remédio próximo a essa articulação aqui, de trás, que faz o movimento da coluna. A infiltração foraminal, o remédio é colocado em cima do nervo que vai para a perna, a raiz nervosa. Esse medicamento tende a desinflamar a raiz nervosa. O foco geralmente desse tipo de infiltração é nos falar, por exemplo, se aquela dor que o paciente tem irradiada na perna é ocasionada por aquela raiz nervosa que nós fizemos a infiltração. Então, um exemplo clássico, o paciente tem muita dor irradiada para a perna, mas nós vamos lá e olhamos o exame dele, tem 3 hérnias de disco. Quando nós olhamos o exame, aparentemente tem uma hérnia que é mais compatível com a dor dele, o local onde pega a dor na perna, aquela hérnia é uma hérnia mais de maior volume, isso justificaria, por exemplo, aquela hérnia ser a causadora de todos os sintomas. Mas talvez as outras hérnias também tenham um componente compressivo mais importante na posição em pé, lembrando que a ressonância o paciente fez deitado. Então, uma das formas de nós termos essa informação é colocando o remédio na raiz que você acha que é a causadora da dor. Se o paciente melhorar de forma importante só fazendo o bloqueio de uma única raiz e não colocando o bloqueio nas raízes que têm hérnias menores, significa o quê? Se nós operarmos aquela única hérnia que causa aquela compressão, o paciente vai ter uma melhora 100%. Ou, caso contrário, se nós fazemos o bloqueio daquela raiz e o paciente não tem grande melhora, significa que as outras hérnias também podem causar efeito compressivo e que precisam ser abordadas também no tratamento a ser proposto. Então, infiltração, em vias gerais, é um termo bem amplo. A infiltração nós podemos utilizar diversas substâncias. A mais comum é uma junção de um anti-inflamatório corticoide com um anestésico de duração curta. E esse tratamento geralmente tem melhora em 3 meses. Temos outros tipos de infiltração também. Infiltração que envolve utilização de medula óssea do paciente, infiltração que envolve utilização de ácido hialurônico, infiltrações que envolvem o uso de aspirado de gordura. Então essas outras infiltrações a gente pode abordar em outro tema. Gostaria de saber mais desses outros tipos de infiltração? Deixa aqui no seu comentário aqui abaixo que nós podemos pormenorizar cada tipo de infiltração. Cada tipo de infiltração tem um objetivo principal. Aqui eu te falei que é a mais utilizada e que provavelmente em algum momento pode ser que seja indicada para você.